Você já teve aquele momento em que um pensamento simplesmente apareceu do nada e mexeu com você de uma forma diferente? Um pensamento que trouxe paz, clareza ou até mesmo inquietação. Como se não fosse apenas algo que veio da sua mente, mas uma voz suave tentando te dizer algo. Talvez você não tenha percebido, mas pode ser Deus falando com você. O Criador não precisa usar trovões nem sinais extraordinários para se comunicar. Muitas vezes, Ele fala no silêncio da mente, nas entrelinhas dos seus pensamentos, nas ideias que nascem sem que você entenda de onde vieram. A palavra diz em 1 Reis 19:12 que Elias ouviu Deus não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas num sussurro tranquilo e suave. É assim que Deus se revela àqueles que o buscam, não com barulho, mas com sensibilidade. E talvez enquanto você assiste a este vídeo, Ele já esteja te tocando por meio de algo que você está sentindo agora. Pense nas vezes em que uma ideia te salvou de uma decisão errada, quando de repente uma voz interior te fez parar e refletir antes de agir. Ou quando uma lembrança específica surgiu na sua mente e você percebeu que era o momento certo de perdoar, pedir perdão ou mudar o rumo da sua vida. Isso não é coincidência, é direção divina. Deus fala através do que chamamos de intuição, mas que na verdade é inspiração espiritual. Em João 14:26, Jesus diz: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu disse." O Espírito de Deus está ativo, despertando memórias, acendendo ideias e guiando cada passo daqueles que estão dispostos a ouvir. Você pode pensar que é apenas sua mente, mas quando o pensamento te conduz ao bem, ao amor, ao arrependimento e à fé, é Deus respondendo. O problema é que muitas vezes o barulho do mundo é tão alto que você não consegue ouvir o que ele está tentando te dizer. As preocupações diárias, as distrações constantes e as vozes de pessoas negativas abafam a voz mais importante de todas, a voz que fala dentro de você. E é por isso que Deus, em certos momentos, silencia o externo para que você volte a olhar para dentro. Quando tudo parece parar, é porque Ele quer te ensinar a ouvir. Você não precisa ser um profeta, um pastor ou alguém de ministério para perceber a voz de Deus. Ele fala com qualquer um que esteja disposto a escutar. Em Salmos 32:8 está escrito: "Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você." Veja, Deus não está distante. Ele está te instruindo agora mesmo, talvez através das palavras que você está ouvindo neste vídeo, talvez por meio de um sentimento que você não consegue explicar. Muitas vezes, o que parece ser apenas um pensamento comum é, na verdade, uma resposta que você vinha pedindo em oração. Você lembra quando orou e pediu um sinal? Quando pediu clareza sobre uma decisão, um relacionamento ou uma mudança? Pois é, Deus responde, mas nem sempre da forma que esperamos. Às vezes, Ele responde com uma ideia que surge no meio do dia, com um versículo que vem à mente, ou com uma sensação de paz que aparece de repente. Mas há algo muito importante. Para reconhecer quando é Deus falando, você precisa estar sensível. E essa sensibilidade se desenvolve com intimidade. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais clara se torna a voz dele. É como sintonizar uma frequência. No início, o som é confuso, cheio de ruído, mas quando você ajusta, o sinal fica nítido. E esse ajuste é feito com oração, leitura da palavra e obediência. Em Filipenses 4:8, Paulo nos ensina: "Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento." Isso significa que Deus nunca vai te dar pensamentos que geram medo, culpa ou destruição. Ele fala com amor,
mesmo quando corrige. Talvez neste momento você esteja enfrentando uma decisão importante. Pode ser sobre sua vida pessoal, sua família, seu propósito, ou até algo espiritual que tem te deixado inquieto. E se esse incômodo for a forma de Deus te alertar? Ele pode estar dizendo: espere um pouco mais, ou talvez confie e siga em frente. Quando o pensamento vem acompanhado de paz, mesmo que a situação ao redor pareça caótica, é sinal de que Deus está te guiando. O apóstolo Paulo também escreveu em Romanos 12:2: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Viu? É na mente que Deus trabalha. Ele transforma seus pensamentos, muda a forma como você vê as coisas e de dentro para fora começa a operar milagres. Há pessoas que pensam que ouvir Deus é algo místico, distante, reservado para poucos. Mas a verdade é que o Espírito fala com simplicidade. Ele fala através da lembrança de um versículo, de uma canção que toca no momento certo, de uma conversa inesperada, ou até de um silêncio profundo. O importante é estar atento. Agora, eu quero que você reflita. Quantas vezes você ignorou um pensamento que depois percebeu que estava certo? Quantas vezes você sentiu que não devia fazer algo, mas fez, e as coisas deram errado? Pois é, o Espírito já estava te avisando. Ele estava tentando te proteger. Quando você começa a perceber esses sinais, a sua vida muda. Você passa a entender que nada é por acaso e que cada pensamento pode ser um instrumento divino. Então guarde isso no coração. Deus fala com você, sim, e uma das formas mais sutis e poderosas é através dos seus pensamentos. Agora, escreva nos comentários a frase: eu quero aprender a ouvir Deus dentro de mim. Isso não é apenas um comentário, é uma declaração espiritual. Quando você escreve isso, você está abrindo seu coração e dizendo a Deus que está pronto para escutar o que Ele tem a te dizer. Imagine agora que você está em um lugar silencioso. Nenhum barulho, nenhuma notificação, nenhum ruído do mundo. Apenas você e seus pensamentos. Nesse instante, é como se o tempo parasse e, por um momento, algo dentro de você começasse a se mover. Uma lembrança vem à mente, uma voz suave sussurra uma ideia, uma sensação toma conta do seu coração. Você pode até tentar ignorar, mas sente que aquilo é diferente. É leve, é real, é vivo. É o Espírito Santo tentando te alcançar. Muitas vezes Deus não fala para te impressionar, Ele fala para te transformar. Ele não quer apenas te mostrar o caminho, Ele quer caminhar com você. Por isso, quando Ele fala aos seus pensamentos, é para alinhar o que está dentro de você com o que Ele está preparando fora de você. Cada pensamento inspirado é uma semente de fé, um chamado para algo maior. Mas o que diferencia um pensamento comum de uma resposta divina? A primeira diferença está na origem. O pensamento humano nasce do raciocínio, das experiências e das emoções. Já o pensamento que vem de Deus traz consigo uma atmosfera de propósito, de luz, de direção. Ele não é confuso, ele não causa dúvida. Pelo contrário, ele traz uma certeza serena, uma convicção que você não consegue explicar, mas sabe que é verdadeira. Em Isaías 55, 8, 9, Deus declara: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Essa passagem nos mostra que os pensamentos de Deus não são apenas diferentes, eles são superiores. Carregam sabedoria, tempo perfeito e amor. Há pessoas que esperam respostas audíveis, milagres visíveis, mas se esquecem de que Deus também age nas pequenas coisas. Ele se revela nas entrelinhas da vida, nas pausas que ninguém percebe. Às vezes, um atraso é a resposta.
Um fechamento de porta é a direção. Uma lembrança repentina pode ser o Espírito Santo dizendo: não siga por esse caminho. E quando você decide ouvir, algo muda. O Espírito de Deus fala com propósito. Ele não desperdiça palavras, nem desperdiça pensamentos. Cada vez que ele planta uma ideia em sua mente, há uma intenção divina por trás. E muitas vezes, essa ideia não faz sentido no momento, mas depois de um tempo, você olha para trás e entende que era Deus te preparando. Pense em José, filho de Jacó. Quando ele teve sonhos revelando o futuro, ninguém acreditou, nem mesmo seus irmãos. Mas Deus já estava falando com ele através de visões e pensamentos. E mesmo quando foi vendido, preso e esquecido, Deus continuou guiando-o. O que parecia derrota era, na verdade, parte do plano. Assim também acontece com você. Deus fala coisas que no início você não entende. Mas, com o tempo, tudo se encaixa. Há também momentos em que Deus fala para te consolar. Quando a dor é grande e as palavras humanas já não bastam, Ele envia pensamentos que acalmam o coração. Uma lembrança, um trecho bíblico, uma frase que surge como um abraço invisível. Isso é o Espírito te lembrando que você não está só. Em Salmos 34:18 está escrito: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Quando seu coração está ferido, Ele fala mais de perto. Talvez neste momento Deus esteja falando contigo através de algo que você viveu recentemente. Uma decepção, uma perda, uma mudança inesperada. Tudo isso pode ser o cenário onde Ele escolheu sussurrar algo essencial. Ele não está em silêncio. Você é quem precisa aprender a ouvir de outra forma. E quando Deus fala, o mundo se alinha. Coisas começam a acontecer. Pessoas cruzam seu caminho sem explicação. Portas se abrem e outras se fecham com propósito. A diferença está em discernir o tempo e o modo de Deus. Você não precisa entender tudo. Precisa apenas confiar. Agora, respire fundo. Pense nas últimas vezes que você sentiu um impulso de fazer o bem, de perdoar, de ajudar alguém ou de mudar o rumo de algo que te fazia mal. Você acha mesmo que isso foi apenas um pensamento seu? Não. Foi o Espírito te conduzindo ao caminho certo. Deus trabalha na mente, porque é ali que começam todas as batalhas e todas as vitórias. O inimigo tenta distorcer seus pensamentos, plantar medo, dúvida e culpa, mas Deus vem para restaurar sua mente e renovar sua forma de pensar. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 10:5, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ele sabia que o campo de guerra está na mente. Quando você entrega seus pensamentos a Deus, Ele os transforma em armas espirituais poderosas. Você pode estar assistindo a este vídeo e sentindo que há algo dentro de você que precisa ser realinhado. Talvez você tenha deixado de ouvir Deus por causa do ruído da vida, das distrações, da correria. Mas agora é o momento de voltar a escutar. E é exatamente por isso que quero te convidar a fazer algo diferente agora. Não vou te pedir apenas para se inscrever no canal. Vou te convidar a fazer parte de uma caminhada espiritual real. Quando você se inscreve aqui, não está apenas clicando num botão. Você está dizendo: eu quero continuar ouvindo Deus. Está se juntando a uma comunidade de pessoas que buscam a presença dEle, que acreditam que Deus fala, age e transforma vidas todos os dias. Então, antes de continuar, clique para se inscrever e ative as notificações. Mas faça isso com intenção, não como um gesto automático, mas como um ato de fé. Essa é a forma mais linda de comunhão, quando cada um compartilha a parte do milagre que viveu. Quando você começa a perceber que Deus fala através dos seus pensamentos, a vida nunca mais é a mesma. É como se o véu que cobria os seus olhos fosse retirado e, de repente, tudo começasse a fazer sentido. Aquilo que antes parecia coincidência passa a ter significado.
O que antes era apenas rotina começa a revelar propósito. E o mais bonito é entender que mesmo nas situações em que você pensava estar só, Deus estava ali, guiando cada passo com uma voz silenciosa, porém firme, dentro de você. Há um momento em que o ser humano precisa aprender a distinguir o que vem da própria mente e o que vem do espírito. Isso não é algo que se aprende da noite para o dia, mas algo que se constrói com relacionamento. Você passa a reconhecer o tom da voz de Deus, assim como reconhece o som da voz de alguém que ama. Jesus disse em João 10:27, "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." Essa é uma das maiores promessas espirituais da Bíblia. Deus fala, e aqueles que pertencem a Ele aprendem a identificar quando é Ele quem está falando. Deus não fala apenas para te consolar. Ele fala também para te corrigir. Às vezes, o pensamento que vem à sua mente e te confronta, que te mostra o erro e te chama ao arrependimento, é o próprio Espírito Santo te moldando. E isso é amor. Porque o amor de Deus não é permissivo, é transformador. Ele não quer te deixar no mesmo lugar. Ele quer te levar para o lugar certo. Você já reparou que quando um pai ama, ele corrige o filho? O livro de Provérbios 3:12 diz, "Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem." Essa repreensão, quando vem de Deus, não causa medo, mas entendimento. Ela vem com misericórdia. Quando um pensamento te leva a reconhecer o que precisa mudar e você sente paz ao mesmo tempo, saiba que é Deus agindo dentro de você. Deus fala em diferentes momentos e de diferentes formas. Às vezes, Ele fala antes da tempestade, para te preparar. Outras vezes, Ele fala durante a tempestade, para te acalmar. E, em alguns casos, Ele fala depois que tudo passou, para te ensinar. Cada tempo tem uma voz, e cada voz tem um propósito. Há quem pense que Deus está em silêncio, mas na verdade, Ele está apenas ensinando a esperar. O silêncio de Deus não é ausência, é processo. Durante o silêncio, Ele fala com mais profundidade, porque é nesse tempo que você aprende a ouvir com o coração. Pense em Moisés. Quando estava diante da sarça ardente, Deus não gritou, Ele apenas chamou, "Moisés, Moisés." E quando Moisés respondeu, "Eis-me aqui", tudo começou a mudar. É isso que Deus espera de você, uma resposta. Ele te chama através dos pensamentos, dos sinais sutis, das percepções que nascem dentro da sua alma. E espera que você diga, "Eis-me aqui, fala comigo, Senhor." Quando você responde, quando abre o coração, Deus começa a revelar coisas que antes pareciam invisíveis. Ele te mostra caminhos que você não via e te faz entender que nada é aleatório. Tudo faz parte de um plano divino. Há uma história comovente em 1 Samuel 3, quando o jovem Samuel ouve alguém chamando seu nome durante a noite. Ele pensa que é o sacerdote Eli, mas era o próprio Deus. Samuel ainda não sabia distinguir a voz divina até que Eli o orienta a responder, "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." A partir desse momento, Samuel começa a ouvir Deus com clareza e sua vida muda completamente. Isso nos ensina algo profundo. Deus já está falando com você. O que falta é aprender a reconhecer a voz dele. Quando Deus fala através dos seus pensamentos, ele não te confunde, ele te direciona. O inimigo fala para gerar dúvida. Deus fala para trazer convicção. O inimigo planta medo. Deus planta coragem. O inimigo acusa. Deus restaura. Então, quando vier um pensamento que te conduz à fé, ao perdão, à compaixão e à verdade, saiba, é o Espírito Santo em ação. Mas para que você consiga perceber isso, precisa limpar a mente. A mente cheia de ansiedade e ruído espiritual não consegue ouvir Deus. É como tentar escutar uma voz suave em meio a um vendaval. Por isso, Deus insiste em momentos de pausa.
Às vezes, ele permite que o ritmo da sua vida desacelere, não porque você está perdendo tempo, mas porque ele quer falar com você sem distrações. Em Salmos 46:10 está escrito: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa é uma das maiores chaves espirituais da vida interior. Quando você se aquieta, quando decide parar de lutar com seus próprios pensamentos e se rende à presença dele, a voz de Deus se torna audível, não nos ouvidos, mas na alma. É nesse estado de entrega que o Espírito começa a moldar sua mente. Ele muda a forma como você vê o mundo, transforma o medo em confiança e a dúvida em fé. É como se uma nova perspectiva nascesse dentro de você. Aquele pensamento que antes era de desespero começa a se transformar em esperança. Aquela ideia de desistir é substituída por uma força invisível que te empurra para continuar. Deus não te chama para entender tudo de uma vez. Ele te chama para confiar. É por isso que ele fala em fragmentos. Ele te mostra um passo, depois o outro. Ele te dá uma direção de cada vez, porque a caminhada espiritual não é sobre velocidade, é sobre sensibilidade. Há um poder enorme em perceber que o Criador do universo se importa em falar contigo de forma pessoal. Ele, que sustenta galáxias, também sussurra dentro da sua mente para te lembrar que você é amado, que não está só e que ainda há um propósito para você. Talvez você tenha se sentido perdido, cercado por pensamentos de fracasso, solidão ou medo, mas mesmo nesses momentos, Deus está presente. Ele fala no meio do caos e a voz dele tem o poder de acalmar tempestades internas. Quando Jesus estava no barco com os discípulos e o vento ameaçava afundar tudo, ele se levantou e disse: Acalme-se, e o vento cessou. Assim também é com seus pensamentos. Quando você deixa Deus falar, ele acalma as ondas dentro de você. Então, não ignore o que parece pequeno. Não subestime o poder de um pensamento bom, de uma inspiração pura, de uma ideia que te aproxima de Deus. Esses são os sinais de que o Espírito Santo está ativo em sua vida. E quando você começa a ouvir e obedecer, sua mente se torna um campo fértil para milagres. Quando você começa a entender que Deus fala através dos seus pensamentos, percebe que nada do que acontece dentro de você é em vão. Cada inquietação, cada lembrança repentina, cada ideia que surge sem explicação, pode ser um convite divino para algo maior. Deus não trabalha apenas com o que é visível, ele atua nas profundezas da mente e do coração. E é lá onde ninguém mais pode ver, que ele planta as sementes que mais tarde florescem em transformação. A mente é o primeiro território onde a voz de Deus quer habitar. É nela que ele constrói os planos, revela os propósitos e destrói as mentiras que o inimigo tenta colocar. Quando você permite que Deus reine nos seus pensamentos, tudo muda. Você passa a reagir diferente, a decidir com mais sabedoria e a enxergar o mundo com um olhar de fé. Em Romanos 8:6, a Bíblia diz: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Isso significa que, quando você se conecta com os pensamentos de Deus, a sua mente começa a produzir vida. Pensamentos que antes eram de medo se transformam em coragem. Pensamentos de culpa se tornam esperança. E pensamentos de dúvida passam a ser confiança. Há momentos em que Deus fala com você apenas para te reposicionar. Você estava indo por um caminho, insistindo em algo, e de repente surge um pensamento simples: será que é isso mesmo que Deus quer para mim? Esse pequeno questionamento pode ser o próprio Espírito Santo te chamando de volta ao propósito. Deus não te obriga a mudar, ele te convence com amor. E é nos pensamentos que esse convencimento começa. Pense na história de Jonas. Ele ouviu a voz de Deus claramente dizendo para ir a Nínive, mas decidiu fugir. O resultado foi uma tempestade, uma confusão e, por fim, o silêncio dentro de um grande peixe. Mas mesmo ali, preso, sem saída, Deus continuou falando.
O arrependimento de Jonas começou dentro da mente, antes mesmo de ele abrir a boca. Foi no pensamento que a restauração começou. Quando ele decidiu se render, Deus o libertou e o enviou novamente. Isso mostra que a voz de Deus nunca desiste de quem ele ama. Talvez você esteja passando por um momento em que tudo parece confuso. Você tenta entender o que Deus quer, mas parece que os pensamentos se misturam e a dúvida grita mais alto que a fé. Saiba de uma coisa: Deus não se ofende com a sua dúvida. Ele a usa como um espaço para ensinar. A fé não nasce da certeza absoluta, mas da confiança em meio à incerteza. E é justamente nesses momentos que ele fala mais claramente, porque é quando você mais precisa ouvir. Há dias em que a mente parece um campo de guerra. Pensamentos se cruzam, sentimentos se chocam, e você não sabe em qual voz acreditar. É nesses dias que a oração se torna o escudo mais poderoso. Quando você ora, não está apenas pedindo algo a Deus, está silenciando o caos para escutar o que Ele quer te dizer. A oração limpa o ruído e abre espaço para o Espírito falar. Em Jeremias 29:13 está escrito: "Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração." Essa promessa é viva. Deus não se esconde. Ele se revela a quem o busca com sinceridade. E muitas vezes a resposta vem em forma de pensamento, uma lembrança, uma paz repentina que você não consegue explicar. Isso é Ele dizendo: "Eu te ouvi." Deus também fala através de repetições. Já notou quando um mesmo tema começa a aparecer várias vezes no seu dia? Uma frase, uma música, uma conversa, um versículo. Isso não é coincidência, é insistência divina. Deus repete o que é importante porque Ele sabe que você precisa entender. Quando algo começa a se repetir de forma inesperada, preste atenção. Pode ser Ele confirmando o que já havia te dito. Há pessoas que esperam por uma voz audível, mas ignoram o eco de Deus dentro da mente. Ele fala na hora em que você acorda, quando está em silêncio, quando dirige, quando caminha sozinho e até no meio de uma multidão. Ele fala nas pausas. O segredo está em aprender a reconhecer o timbre espiritual. Quando Deus fala através dos pensamentos, Ele também dá discernimento para agir. Às vezes, Ele te mostra algo não para você se assustar, mas para se preparar. Outras vezes, Ele te alerta para não insistir em algo que parece bom, mas que não vem dele. Isso é proteção, é cuidado. Em Provérbios 16:9 está escrito: "O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos." Ou seja, mesmo quando você pensa estar decidindo sozinho, Deus está no controle dos detalhes. O Espírito Santo vai ajustando suas intenções, moldando seus desejos e guiando suas ações. Ele não apenas fala, ele orienta. Você pode perceber isso quando começa a ter uma mudança de mentalidade. Aquilo que antes te atraía começa a perder sentido. Coisas que antes te deixavam ansioso passam a te deixar em paz. Você sente uma vontade maior de fazer o que é certo, de cuidar da alma, de se aproximar de Deus. Isso é o Espírito renovando sua mente. Mas é preciso vigiar. Nem todo pensamento vem de Deus. Por isso, a Bíblia diz em 1 João 4:1: "Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se procedem de Deus." O discernimento espiritual é como um filtro que o Espírito Santo te dá para separar o que é dele do que é engano. E esse discernimento cresce com o tempo, com prática, com intimidade. Deus quer te ensinar a ouvir, mas também quer te ensinar a discernir. Quando você aprende a distinguir, passa a viver guiado, não pelas emoções, mas pela direção divina. E viver guiado por Deus é o maior privilégio que alguém pode ter. Você percebe a diferença quando toma decisões e sente paz. Mesmo que as circunstâncias não pareçam favoráveis, a paz é o selo de que Deus está no controle.
Ele fala e confirma com tranquilidade. O inimigo, por outro lado, gera ansiedade e pressa. Por isso, quando vier um pensamento que te apressa, que te causa medo, pare, ore, espere. Deus não fala no desespero, Ele fala na calma. Quando você entende isso, começa a viver de forma mais leve, porque descobre que não precisa controlar tudo, só precisa ouvir e obedecer. E quanto mais você obedece, mais Ele fala. O relacionamento com Deus é uma via de mão dupla. Quanto mais espaço você dá, mais Ele ocupa. Deus não precisa de ruídos para ser ouvido. Ele fala na simplicidade, e é nessa simplicidade que os maiores milagres acontecem. Há algo poderoso em perceber que o mesmo Deus que criou o universo é o mesmo que fala com você nos pensamentos mais simples. Ele não precisa de relâmpagos nem trovões para se fazer ouvir. Ele fala na sutileza. Ele sussurra porque quer intimidade, não espetáculo. Deus fala com quem deseja escutar, e o coração que aprende a ouvir se torna o solo onde as maiores revelações crescem. O Espírito Santo não fala apenas para te dar ordens, ele fala para te moldar. A cada pensamento inspirado, ele trabalha em silêncio, tirando o medo e plantando coragem, removendo a dúvida e colocando fé, apagando a culpa e restaurando a graça. Ele trabalha como o oleiro, moldando o vaso da sua mente com paciência e amor. Em Isaías 64:8 está escrito: Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu és o oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. É isso que acontece quando Deus fala contigo. Ele está te moldando por dentro, preparando a forma certa para que o propósito dele se manifeste por fora. Há momentos em que você pensa que está perdido, mas na verdade está sendo guiado. O silêncio que te incomoda é muitas vezes a pausa de Deus te preparando para ouvir o próximo passo. Ele fala quando você menos espera, porque quer te pegar despercebido pelo controle humano. Quando você tenta planejar tudo, ele espera, e quando você se rende, ele fala. Quantas vezes você já foi poupado de algo sem perceber? Um atraso que te livrou de um acidente, um não que te salvou de uma armadilha, uma perda que parecia injusta, mas te libertou de algo pior. Esses são os pensamentos e movimentos de Deus, operando por trás daquilo que você chama de acaso. Ele fala em ações, mas também em prevenções. E muitas vezes a resposta dele é te impedir de seguir por um caminho que te destruiria. Em Salmos 37:23 está escrito: Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Quando Deus está no controle, até o que parece desordem tem propósito. Ele fala até nas interrupções. Talvez você esteja enfrentando algo difícil e se pergunte: por que Deus está permitindo isso? A resposta pode estar num pensamento que você ainda não ouviu. Porque às vezes Ele permite a dor para que o seu coração se torne sensível à voz dele. Há situações que quebram o orgulho, removem a autossuficiência e te colocam num lugar de dependência. É ali, na vulnerabilidade, que Deus fala com mais nitidez. A Bíblia mostra isso na vida de Davi. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas também passou por desertos, perseguições e noites de solidão. E foi nesses momentos que ele escreveu os salmos mais profundos. Quando Davi dizia em Salmos 139, 23, 24, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele estava reconhecendo que Deus fala dentro da mente e revela o que precisa ser curado. É isso que Deus faz. Ele ilumina os pensamentos sombrios, traz à tona o que está escondido, cura o que está ferido e reescreve o que foi distorcido. Quando ele fala, o passado ganha sentido e o futuro ganha direção. Mas é preciso estar disposto a ouvir, mesmo quando a mensagem não é confortável.
Às vezes, Deus fala algo que você não quer escutar, mas precisa. Ele te mostra pessoas que precisam ser deixadas para trás, atitudes que precisam mudar, caminhos que precisam ser encerrados. E mesmo que isso doa, é um ato de amor, porque Ele sabe o que está adiante. Deus não fala para te confundir, fala para te libertar. Ele não fala para te prender, fala para te preparar. Cada pensamento que vem dele é um convite para crescer. Há pessoas que dizem, eu não consigo ouvir Deus, mas a verdade é que Ele está falando o tempo todo. A questão é, você tem parado para escutar? Quando foi a última vez que ficou em silêncio, apenas deixando a presença dele preencher seus pensamentos? Porque é nesse silêncio que o som do divino se manifesta. Em Hebreus 4:12 está escrito, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Veja o poder disso. A voz de Deus atravessa o invisível, penetra os lugares mais secretos da mente e revela o que até você desconhece sobre si mesmo. Ele fala porque te ama. Ele fala porque quer te ver completo. Quando você entende isso, começa a confiar mesmo quando não entende. Aprende a obedecer mesmo quando não vê. E descobre que cada pensamento pode ser um portal para a presença dele. Deus não precisa te explicar tudo. Ele precisa apenas que você confie. A mente que confia em Deus se torna instrumento de milagres. Você começa a ver portas se abrindo, relacionamentos sendo restaurados, oportunidades surgindo, e tudo começa com um simples pensamento que diz, confie. Esse confie é a voz dele. Esse aguente firme é a voz dele. Esse não desista agora é a voz dele. E quando você decide acreditar, mesmo sem entender, o impossível começa a se mover. Há uma beleza indescritível em saber que o Deus do universo se importa em falar com você. Ele te conhece pelo nome, entende o que se passa dentro da sua mente e traduz até os pensamentos que você nunca falou em voz alta. Quando você chora em silêncio, Ele escuta. Quando você pensa que ninguém entende, Ele compreende. Quando você se sente pequeno, Ele te lembra, eu te escolhi. E é exatamente por isso que cada pensamento bom que nasce dentro de você é uma faísca de algo celestial. Você é morada do Espírito Santo e Ele usa sua própria mente como templo de comunicação. Em 1 Coríntios 6:19, Paulo pergunta, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus? Se o Espírito habita em você, então ele fala dentro de você. Ele não está longe, ele está presente, ativo, real. O que você precisa é aprender a reconhecer quando ele está falando. E quando isso acontece, tudo muda. Suas decisões, seus relacionamentos, seu modo de enxergar a vida. Saber que Deus fala através dos pensamentos é uma das maiores descobertas da vida espiritual. Mas há algo ainda mais importante. Aprender a discernir quando é realmente Ele quem está falando. Porque existem muitas vozes competindo pela sua atenção. A voz do medo, a voz da dúvida, a voz da carne e a voz do inimigo. E no meio de todas elas, há a voz suave e verdadeira de Deus, que nunca grita, mas sempre transforma. O inimigo tenta imitar a voz de Deus, mas há uma diferença essencial. Quando Deus fala, você sente paz. Quando o inimigo fala, você sente peso. Quando Deus fala, Ele traz clareza, mesmo nas coisas difíceis. Quando o inimigo fala, ele confunde. É simples perceber. Deus fala para te levantar. O inimigo fala para te derrubar. Em João 10:10, Jesus disse, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso significa que toda voz que gera medo, culpa ou desânimo não vem de Deus. Ele fala para dar vida, para renovar, para restaurar. A voz dele é como uma brisa depois de uma tempestade.
não te deixa tenso, mas te alivia. Muitas vezes, a mente humana é o campo onde essa batalha acontece. E é por isso que Deus quer reinar primeiro nos seus pensamentos. Porque se Ele governar a sua mente, o coração o seguirá. Quando os pensamentos estão alinhados com o céu, as atitudes começam a refletir o reino de Deus na terra. A maneira mais segura de reconhecer a voz de Deus é comparando o que você pensa com o que está escrito na palavra. Deus nunca vai se contradizer. Ele nunca vai te inspirar a algo que vá contra o que Ele já revelou na Bíblia. É por isso que conhecer a palavra é tão essencial. Ela é o mapa que te ajuda a identificar a direção certa. Em Salmos 119 e 105 está escrito: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Essa é a função da palavra: iluminar o pensamento, dissipar as sombras da confusão e guiar suas decisões. Quando um pensamento vem e traz luz, ele é de Deus. Quando traz trevas, ele não é. Mas há outro sinal importante: o tempo. Deus fala e confirma. Ele não se apressa, mas também não se cala para sempre. Ele vai te mostrar o mesmo direcionamento de formas diferentes, em um versículo, em uma conversa, em uma lembrança ou até em um sonho. Quando a mensagem se repete com amor e coerência, é o Espírito Santo insistindo em algo. Deus fala também através da consciência. Aquela voz interior que te avisa quando algo não está certo, que te faz parar antes de errar, é a voz do Espírito te protegendo. É Ele dizendo: cuidado. Às vezes, o livramento de Deus começa com um simples incômodo dentro da alma. Há uma passagem em Atos 16, 6, 7 que mostra isso claramente. Paulo e Silas queriam ir pregar na Ásia, mas o Espírito Santo os impediu. Eles insistiram em seguir outro caminho e novamente foram impedidos. Somente depois entenderam que Deus estava redirecionando o caminho deles. Isso mostra que nem toda porta fechada é rejeição. Algumas são proteção. Quando algo não flui, quando a paz vai embora, quando o Espírito te incomoda, é Deus te livrando de algo que você ainda não vê. Quantas vezes você sentiu um pensamento insistente, um impulso para mudar algo, e não entendeu na hora, mas depois percebeu que foi a melhor decisão? Esse é o sinal de que o Espírito Santo está ativo. Ele te guia não com pressa, mas com precisão. Deus também fala com ternura. Ele conhece as palavras que tocam o seu coração, a forma como você entende, o tom que te alcança. Ele sabe o momento certo para falar. Em Isaías 30, 21 está escrito: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você dirá: este é o caminho, ande por ele. Essa é a promessa de quem vive em comunhão com Deus. Mesmo que não veja, você ouvirá a direção. Mas existe algo que muitos ignoram. Deus fala não apenas através de pensamentos claros, mas também através dos silêncios e das ausências. Quando Ele não responde, Ele também está comunicando algo. Às vezes, o silêncio é o espere de Deus. Outras vezes, é o confie. Há momentos em que Ele não fala porque já falou e quer ver se você confia no que já ouviu. Quando Deus fala, a mente se alinha e o coração se acalma. Não é um arrepio, não é uma emoção passageira, é uma convicção que permanece. Você sente paz mesmo diante do caos. Sente certeza mesmo quando o caminho é escuro. É o tipo de certeza que não vem da lógica, vem da fé. Há uma história em 1 Reis 19, quando Elias foge para o deserto e se esconde numa caverna. Ele está exausto, com medo, achando que tudo acabou. E Deus o chama para fora. Primeiro vem o vento forte, mas Deus não está no vento. Depois, um terremoto, e Deus também não está ali. Então vem o fogo, mas Deus não está no fogo. Finalmente, Elias ouve um sussurro suave. E é ali, naquele som delicado, que Deus fala. Isso é uma lição eterna. Deus fala no sussurro, não no barulho. Ele fala na paz, não na confusão.
Se você quer ouvir Deus, precisa aprender a valorizar o silêncio. É nele que o sussurro dele se manifesta. Há pessoas que dizem, mas eu não sinto nada. Não se trata de sentir, mas de confiar. A fé não depende de emoção, depende de comunhão. Quando você vive em aliança com Deus, mesmo sem perceber, Ele já está te guiando. Às vezes, um simples pensamento que surge na hora certa é a resposta que você esperava há meses. Em Tiago 1,5 a Bíblia diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e lhe será concedida. Isso quer dizer que, quando você busca direção, Deus não se cala. Ele responde. Às vezes, a resposta não vem como você imaginou, mas ela vem. E quando vem, transforma o rumo da sua vida. Você pode ter certeza, Deus fala todos os dias. A questão é que muitas vezes o ruído da alma é alto demais. Por isso, Ele permite momentos de solidão, de quietude, de pausa, para que o barulho do mundo diminua e o som do céu se torne audível. Cada pensamento de amor, de compaixão, de perdão ou de esperança é um sinal da presença dEle, porque o Espírito de Deus só produz o que é bom. Em Gálatas 5,22 está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se o pensamento te conduz a essas coisas, é Deus falando. Quando você entender isso, perceberá que o Espírito Santo está muito mais presente do que imagina. Em cada decisão, em cada silêncio, em cada inspiração. Quando você começa a obedecer à voz de Deus que fala dentro de você, tudo muda. A vida se torna um caminho de revelações e cada passo passa a ter sentido. O que antes parecia confusão começa a se alinhar e o que antes doía passa a ensinar. É como se a luz divina começasse a acender dentro da sua mente, iluminando cada canto escuro e revelando o caminho que estava escondido. Obedecer à voz de Deus não é sempre fácil, porque muitas vezes ela vai contra o que parece lógico. Mas é justamente aí que a fé entra. Fé não é entender, é confiar. E Deus fala justamente para testar essa confiança. Ele sussurra algo dentro de você e observa se o seu coração está disposto a seguir mesmo quando não entende. Em Hebreus 11:8 está escrito: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, saindo para um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Essa é a essência da caminhada espiritual. Obedecer sem ver, confiar sem saber. Abraão não teve um mapa, ele teve uma voz. E essa voz foi suficiente. É o mesmo com você. Quando Deus fala através de um pensamento e te impulsiona a agir, Ele não te mostra o final. Ele te mostra o primeiro passo, porque a fé é construída caminhando. E quando você obedece, o caminho se abre. Talvez você já tenha sentido isso. Uma ideia repentina de ajudar alguém, de mudar uma decisão, de perdoar uma pessoa. E quando você obedeceu, sentiu paz. Isso é o Espírito Santo confirmando que você está no caminho certo. Obedecer a Deus traz leveza. Desobedecer traz peso. Deus nunca fala para te confundir. Ele fala para te libertar. E às vezes o que Ele pede pode parecer difícil, mas sempre vem acompanhado de uma força que te capacita. Ele nunca manda você a um lugar onde a graça dele não possa te sustentar. Pense em Noé. Ele ouviu uma instrução que para o mundo parecia loucura. Construir uma arca quando ainda nem chovia, mas ele obedeceu. E sua obediência salvou uma geração. Isso mostra que quando você segue o que Deus fala no íntimo, mesmo sem entender, você não apenas muda sua história, você muda o destino de outros também. Em 1 Samuel 15:22, o profeta Samuel disse: obedecer é melhor do que sacrificar. Deus não está buscando perfeição, está buscando obediência. Porque quem obedece demonstra amor. Jesus mesmo disse em João 14:15, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos.
Ou seja, ouvir é importante, mas obedecer é prova de amor. Há momentos em que Deus fala apenas uma palavra, mas essa palavra muda tudo. Uma frase no seu coração pode ser o início de uma nova estação. Ele pode dizer, perdoe, e esse perdão abre portas que estavam trancadas há anos. Ele pode dizer, espere, e esse tempo te livra de uma queda. Ele pode dizer, avance, e esse avanço se torna o começo de um milagre. Mas você só percebe isso quando decide confiar. E é isso que torna essa caminhada tão profunda. Ela é baseada em fé, não em controle. A obediência à voz de Deus te tira do comum. Te faz viver coisas que outros não entendem, mas que você sente no espírito. Às vezes, você vai precisar dizer não para algo que parece bom, porque dentro de você, Deus está dizendo, ainda não. E essa sensibilidade espiritual se constrói no secreto, nas madrugadas de oração, nas pausas de silêncio, nos momentos em que você desliga tudo para escutar. Em Mateus 6:6, Jesus disse, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. É nesse lugar secreto, na intimidade, que a voz dele se torna clara. A obediência também é uma forma de confiança prática. Quando você age conforme o que Deus falou, mesmo sem ver os resultados imediatos, você está dizendo, Senhor, eu creio que a tua voz é suficiente. E Deus honra essa fé. Há testemunhos de pessoas que, por seguirem um simples pensamento inspirado, viram milagres acontecerem. Uma mulher que sentiu no coração de orar por alguém e dias depois descobriu que aquela oração impediu uma tragédia. Um homem que ouviu o impulso de não pegar determinado caminho e mais tarde soube que houve um acidente naquele trajeto. Um jovem que sentiu o desejo de reconciliar com o pai e pouco depois viveu o último momento de reconciliação antes de uma perda. Isso é Deus. Ele fala e cuida nos detalhes. Deus não fala apenas sobre o espiritual, ele fala sobre o cotidiano. Ele se importa com sua rotina, seu trabalho, suas decisões, seus relacionamentos. Ele te orienta sobre o que dizer, o que calar, o que aceitar, o que recusar. Ele quer estar presente em tudo, porque tudo o que envolve você também envolve o coração dele. Mas há algo que precisa ser dito. Obedecer à voz de Deus nem sempre será fácil. Às vezes, vai custar amizades, conforto ou planos pessoais. Mas sempre valerá a pena. Porque o preço da obediência é momentâneo, mas o fruto dela é eterno. Em Lucas 11:28, Jesus afirmou, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Guardar significa reter, obedecer, viver o que foi dito. Quando você obedece à voz de Deus, o céu se movimenta a seu favor. As coisas que antes eram bloqueadas começam a fluir. Situações que pareciam impossíveis se tornam possíveis. Porque Deus honra quem o escuta e quem age conforme o que ele fala. E o mais bonito é que quanto mais você obedece, mais ele confia em te revelar. Deus fala em níveis. Ele fala conforme a sua disposição de obedecer. Quando você é fiel ao pouco que ele te diz, ele começa a te mostrar mais. A intimidade cresce com a fidelidade. Talvez você esteja se perguntando, e se eu errar tentando ouvir Deus? Saiba que ele é um pai amoroso. Ele não te condena quando você erra buscando a direção dele. Ele te corrige com amor, te redireciona com paciência e te ensina no caminho. Deus prefere um coração que tenta ouvir e às vezes erra, do que um coração que nunca tenta escutar. Porque o amor dele é paciente e o Espírito é mestre em ensinar através dos erros. Em Salmos 32:8 ele promete, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Essa é a certeza de quem ouve e obedece. Deus não apenas fala, ele acompanha o processo. E quando você vive assim, ouvindo e obedecendo, sua mente se torna uma ponte entre o céu
e a terra. Você passa a caminhar em propósito, em paz e em poder. Quando você entende que Deus fala através dos seus pensamentos, algo dentro de você muda para sempre. A vida já não é mais uma sequência de acasos, mas um diálogo constante com o Criador. Você começa a perceber que Ele estava presente o tempo todo, nos dias bons e nos dias difíceis, nos silêncios e nas respostas. Cada pensamento inspirado, cada ideia boa, cada impulso de fé é um lembrete de que você nunca esteve só. A voz de Deus não vem para impressionar, mas para transformar. Ela não vem com barulho, vem com propósito. E quando você aprende a ouvir, descobre que as respostas que procurava do lado de fora sempre estiveram sendo sopradas do lado de dentro. Há momentos em que essa voz te convida a recomeçar, outros em que ela te manda esperar, e há dias em que ela simplesmente te abraça em silêncio, te lembrando que você é amado. Porque ouvir Deus não é apenas receber instruções, é viver relacionamento. Em Salmos 139, 2, está escrito: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Essa é a verdade mais linda da vida espiritual. Deus te conhece de dentro para fora. Ele sabe o que te preocupa, o que te alegra, o que te faz chorar. Ele entende até o que você não consegue colocar em palavras. É por isso que, quando Ele fala, a alma reconhece. Mesmo sem compreender tudo, você sente que é Ele. A voz dele tem poder de trazer paz onde havia confusão, esperança onde havia desânimo e direção onde havia dúvida. Deus quer te ensinar a viver atento à presença dele. Não apenas nos cultos, mas no cotidiano. Quando você estiver caminhando, Ele pode te falar. Quando estiver trabalhando, Ele pode te inspirar. Quando estiver orando, Ele pode te consolar. Quando estiver calado, Ele pode te instruir, porque a comunicação dele não depende do ambiente, depende da conexão. E essa conexão se fortalece quando você escolhe escutar. Quando você se cala diante do barulho do mundo e decide ouvir o som do Espírito. A mente, quando entregue a Deus, se torna um altar. E no altar da mente, Ele fala de forma viva e íntima. Em Romanos 12, 2, Paulo escreveu: Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que a vontade de Deus começa dentro, na transformação da mente, na reprogramação dos pensamentos, na escuta espiritual. Quantas respostas Deus já te deu e você talvez ignorou? Quantos pensamentos de advertência, consolo ou direção vieram e você achou que eram apenas coincidência? Pois é, Ele estava ali, fiel, paciente, insistindo em te guiar. Deus fala porque te ama, e Ele fala com frequência, mesmo quando você não percebe. Às vezes, um pensamento que surge de repente é a maneira dele te proteger. Um incômodo pode ser um aviso, uma lembrança pode ser um conselho, um desejo de fazer o bem pode ser um envio. E quando você começa a reconhecer isso, sua vida se torna guiada, não pelo medo, mas pela fé. Você passa a entender que as coisas acontecem no tempo certo e que a voz de Deus nunca chega atrasada. O problema é que o mundo tenta te convencer de que tudo é coincidência. Mas os que têm o coração sensível sabem. Não existe acaso quando se trata de Deus. O Espírito Santo fala com quem está disposto a ouvir. Há pessoas que ouviram a voz de Deus e mudaram destinos inteiros. Moisés ouviu um chamado e libertou um povo. Maria ouviu uma promessa e deu à luz o Salvador. Pedro ouviu uma instrução e pescou um milagre. E você? O que Deus pode fazer através de você se você decidir escutá-lo de verdade? Deus quer usar seus pensamentos como instrumentos de transformação. Ele quer te ensinar a discernir entre o que é emoção e o que é revelação. Ele quer te mostrar que o sussurro dele vale mais do que 1000 gritos do mundo.
E quando você aprende a escutar, passa a andar em paz, mesmo no meio das tempestades. A voz de Deus não impede o vento de soprar, mas te ensina a navegar com segurança. Talvez hoje você esteja ouvindo essa mensagem e sinta algo diferente. Uma presença, um toque, um pensamento que diz: eu estou aqui. Isso é o Espírito Santo te confirmando que esta palavra era para você. Ele quer te lembrar que há planos sobre sua vida que ainda não foram interrompidos, que há promessas esperando apenas a sua escuta, que há respostas sendo dadas neste exato momento dentro de você. Em Filipenses 4:7 está escrito: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa é a marca da voz de Deus. Ela traz paz onde o entendimento humano não alcança. Então, a partir de hoje, quando um pensamento te fizer bem, te aproximar de Deus, te inspirar a amar ou perdoar, reconheça: é Ele falando. E quando vier o medo, a dúvida, a ansiedade, ore. Porque a oração é o canal que limpa o ruído e restaura o som da presença dele. Deus quer te ensinar a ouvir mais do que pedir, a entender mais do que questionar, a confiar mais do que temer. Agora que você chegou até aqui, quero te convidar a algo diferente. Não apenas se inscreva no canal, faça parte dessa família espiritual. Aqui, cada vídeo é uma conversa, não uma pregação distante. Cada palavra é um lembrete de que Deus ainda fala, ainda age e ainda transforma. Quando você se inscreve, você não está apenas clicando num botão. Está declarando que quer continuar ouvindo a voz de Deus todos os dias. E quero te pedir algo do fundo do coração. Compartilhe sua história. Escreva nos comentários algo que Deus já falou com você. Pode ser um pensamento, uma lembrança, um versículo que veio na hora certa. Divida com a gente. Sua experiência pode ser o instrumento que Deus usará para tocar outra vida. Conte também se este vídeo te fez refletir, se te trouxe paz, se te fez entender algo novo sobre a forma como Deus se comunica. Eu quero saber o que Ele falou com você através dessa mensagem. E se este vídeo te alcançou de alguma forma, se Ele falou com o seu coração, não saia sem se inscrever. Faça parte dessa comunidade onde a fé é viva, onde as histórias se encontram e onde cada palavra é uma semente plantada para o céu. Lembre-se, Deus está falando o tempo todo. A pergunta é: você está ouvindo? Que a paz que vem do alto encha sua mente e seu coração. E que, a partir de hoje, cada pensamento bom que nascer em você seja reconhecido como o que realmente é: uma resposta do próprio Deus.